Estamos aqui retornando com Virtuosa Mulher, que é algo que já está no meu coração, que já queima no meu coração há muito tempo. Fiquei um tempo afastada, mas decidi voltar. E estamos aqui na AD Goiás, na Assembleia de Deus. E para esse momento tão especial, para uma palavra abençoada e um louvor abençoado também, eu convidei pessoas muito especiais que vocês vão conhecer agora. Tudo bem, Gessé? A paz do Senhor Jesus. O Gessé, como vocês já viram em outras participações, né? Ele já participou conosco. Nesse momento, eu convidei ele novamente e estou muito feliz com a sua participação, Gessé. Você é um amigo pessoal nosso. E para esse momento, o Gessé não quis participar sozinho, né? E convidou a produção do Rodrigo Manga para participar juntamente conosco. E estamos aqui, né? Apresenta para nós, Gessé. Então, aqui é o baterista Wesley da nossa igreja. Como vocês já sabem, Rodrigo Manga, produtor, Samuel nos teclados e o Ediel nos baixos. E o nosso pregador da noite, Pastor Marcelo, da Tarde da Bênção. O fogo não me queima, as águas não vão afundar. Não estou sozinho, tu estás comigo. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Guardado
vocês gostaram desse louvor? É um louvor que eu particularmente ouço muito, gosto muito, e eu desejo que tenha edificado você aí de casa que está nos assistindo, né? Eu tô aqui com o pastor Marcelo. A paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, Tudo Samanta. bem? Joia. E o pastor Marcelo, nós estamos aqui na igreja, que ele é pastor, né? Pastor, isso, pastor. AD Goiás. E fala um pouquinho sobre o senhor. Bom, nós estamos aqui servindo como vice-pastor, pastor consagrado através da bênção do nosso pastor Valdir Alves. Estamos aqui servindo na diaconia, na tarde da bênção e fazendo a obra de Deus. Então é um prazer muito grande poder estar aqui com essa equipe maravilhosa que vocês vieram para a gente juntos fazer a obra de Deus através desse canal maravilhoso para abençoar vidas. Amém, pastor. É uma alegria aqui receber o senhor e receber a equipe aqui, né? E eu quero muito agradecer a participação, a presença de vocês aqui e que juntos possamos fazer essa parceria, né? Amém. E termos mais momentos como este, de aprender mais da palavra de Deus, de ter um louvor para edificação pessoal nossa mesmo, né? Amém. Amém. Estamos aí prontos para fazer a obra de Deus, né? No que diz respeito a pregar o evangelho, nós vemos que nos nossos dias está precisando, né? As pessoas ouvir a palavra de Deus, e a gente sabe que os tempos estão se findando. Tudo está mostrando que Jesus está às portas, e nada melhor do que propagarmos esse evangelho que muda vidas, que transforma vidas. E eu sou testemunha disso, né? Do que Deus fez através do evangelho na minha vida. É verdade, né? A palavra de Deus diz que grande é a seara e poucos são os trabalhadores, né? Que sejamos esses trabalhadores, mesmo poucos, né? Que estão dispostos a fazer algo em prol da palavra de Deus para o crescimento, né? Da igreja e de tantas coisas que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. É verdade. E como se deu, pastor, o seu chamado ministerial? Como o senhor sentiu que Deus te chamou para ser pastor, né? Para pastorear? Olha, isso tem muitos anos, né? Eu ainda já na pré-adolescência, nossa vida foi muito sofrida, família desprivilegiada financeiramente, e já desde pequena enfrentando muitos embates, né? E um belo dia, sou goiano e andando por Goiânia, num ônibus sem rumo certo, Deus me trouxe uma visão, falou no meu coração e eu me via pregando a palavra de Deus. E aquilo tocou muito meu coração, até porque eu nem frequentava a igreja ainda. Então, nem sabia o que era ser crente. E Deus me mostrou eu pregando a palavra de Deus. E aquilo ficou no meu coração. E todos os momentos que eu vivi na minha vida, principalmente nas horas de dificuldade, eu me lembrava dessa visão que Deus deu. Porque Deus, quando Ele fala no coração e é mais audível do que qualquer som da voz falando ao nosso ouvido, né? E isso já vem anos e me converti, me entreguei ao Senhor Jesus Cristo. Por decorrência disso, sou grato a Deus pelos livramentos que Ele me deu e Deus tem me trazido até aqui, esse momento, crendo nesse chamado, vivendo esse chamado e fazendo a obra de Deus. E sou muito grato a Deus por estar nesse momento, aqui na AD Goiás, servindo, nos cargos, nas partes que me foram confiadas e fazendo a obra de Deus. E é maravilhoso servir a esse Jesus maravilhoso. É verdade. Glória a Deus. Eu e o David, nós iniciamos, né, em 2020, o Virtuosa Mulher. Quem nos conhece sabe, né, conhece a minha história. Nós iniciamos o Virtuosa Mulher em 2020 e pouco tempo depois, no mês de outubro, o David sofreu um acidente e traumatismo craniano, um acidente muito grave, ele ficou em coma. Então, pastor, foi um momento muito difícil para mim, porque é muito fácil a gente ter fé quando está tudo bem. O difícil de você exercitar a sua fé é quando tudo vai mal, é quando a sensação que eu tive é que eu não tinha chão para pisar, né? Então, foi um momento muito difícil.
E graças a Deus o David voltou, né? Deus concedeu vida a ele, ele voltou. Ele é um milagre. Tinha tudo para estar vegetando, não falar, não comer, não ter uma vida normal, mas ele é um grande milagre que o Senhor fez. E esse período que nós não gravamos, né, que nós estivemos ausente, eu fiquei muito ausente das redes, e pouco tempo depois a gente teve a nossa filha, né? Então aí exigiu mais de mim que eu me dedicasse mais a ela. Mas agora que ela já cresceu um pouquinho, já está começando a ficar independente, a gente quis voltar, né? E eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas, né? Mesmo esse tempo que nós estivemos afastados das redes, mas não da igreja, porque eu nunca deixei de congregar, o Senhor, ele me chama e ele me atrai para voltar cada vez mais a fazer mais, né? E eu quero ser um instrumento, né? Porque o Senhor cada vez faça mais através de mim. E é só o começo, né? É só o começo. Realmente, pastor, eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas na nossa vida, né? Quando a gente se dispõe, quando a gente fala, como o Senhor disse para o seu chamado, né? Eis-me aqui. E é o que eu sempre falo para o Senhor, eis-me aqui. Então agora nós vamos no momento da palavra e nós vamos ouvir o pastor Marcelo. Bom, parabéns, Samanta, pelo recomeço do canal. E há uma oração que o judeu faz, que ele diz assim: ó Deus de recomeços e novas oportunidades. O nosso Deus é o Deus de recomeços. Nós temos sempre a oportunidade de estar recomeçando. E nesta minha oportunidade de estar aqui, Deus trouxe ao meu coração, até disse para Samanta, que essa semana Deus me trouxe uma mensagem e eu quero compartilhar com você, que está me ouvindo e que está nos acompanhando e acompanhando esse canal, uma palavra que Deus me deu, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, no verso 39, que vai falar sobre Jesus Cristo estar no Getsemane. Se eu pudesse dar um nome à vida do ser humano, e com uma referência bíblica, eu dizia que o Getsemane da vida nos acompanha. Mateus 26, 39 vai dizer assim: e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. A gente sabe que nos momentos que a gente está vivendo hoje, tantas pessoas têm fugido do sofrimento. A gente tem visto pessoas que têm tido o sofrimento como algo extraordinário. E digo isso como alguém que passou por sofrimento. Como eu disse no meu breve testemunho, quando criança, uma família desprivilegiada, uma época muito difícil financeiramente, até comida, privação de comida a gente passou. Então, de uma certa forma, acabei sendo experimentado na dificuldade e na escassez. E o mundo que a gente vive hoje atualmente, a gente vê pessoas que por causa de pouca coisa elas desistem da vida, desistem do sofrimento. E não digo que a gente tem que amar o sofrimento e correr atrás dele, mas ele virá. E o Getsemane é uma prova disso, é uma prova de que a vida ela é cheia de altos e baixos. Quando você vê o nosso Cristo Jesus pregando o Evangelho, anunciando as boas novas, alimentando as multidões, multiplicando, fazendo milagres. Tudo isso era motivo de alegria. Motivo de alegria para mim e para você. Mas chega um dado momento na vida em que temos que encarar o Getsemane. E foi o que aconteceu com o nosso Cristo. Chega um momento crucial, um momento em que há decisões a serem tomadas, há momentos em que vai ter que se enfrentar a traição. Não estamos falando só de Judas, estamos falando de um homem que comissionou 70 pessoas para andar de 2 em 2, pregando a sua palavra, anunciando o Evangelho do Reino. E de repente, ele tinha 12 de sua confiança. E agora vai entrar naquele jardim que ele muito bem conhecia, assim como Judas conhecia. Agora somente com 11.
porque Judas não estava presente. E consecutivamente ele vai deixar 8 em um determinado lugar, e aqueles 3 que sempre o acompanhavam aonde ele ia, em ocasiões especiais, se era para ressuscitar uma criança, esses 3 estavam com ele. Se era para haver milagres extraordinários, esses 3 estavam com ele. E ali no Getsemane ele vai para uma nova fase, levando Pedro, Tiago e João. Mas há momento na nossa vida em que, mesmo que a gente tenha pessoas íntimas conosco, mesmo que em meio a tanta gente, alguns tenham que ficar para trás, pois não vão fazer parte daquilo que a gente vai viver, e principalmente do sofrimento. Às vezes a nossa visão, aquilo que Deus dá para nós, a revelação que Deus te deu, daquilo que você vai fazer um dia, que você vai ser um dia, muitos vão estar com você até uma certa etapa da vida, mas vai chegar um momento que talvez só 3 vão te acompanhar. Mas vai chegar um momento em que você vai ter que ir mais adiante, como o próprio texto disse. E foi Jesus mais adiante. E nesse mais adiante, ele vai viver a angústia, a expectativa da traição, a expectativa da ingratidão. E só ele e Deus, em uma oração, ele vai dizer: Mestre, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Chega um momento na nossa vida que você vai precisar falar com Deus a respeito dos seus embates. Você vai ter que olhar para a vida e encarar que ela vai ter sofrimento, vai ter angústia, vai ter traição. A gente tem que estar acostumado com isso. Tem que haver um certo grau de resiliência da nossa parte. Isso não é notícia nova nem para mim nem para vocês. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você está com aquele que venceu o mundo. Então levanta a sua cabeça, encare as dificuldades da vida. Nós vivemos um mundo em que as pessoas têm deixado de ter família por causa do sofrimento, têm deixado de ter filhos por causa do sofrimento, têm deixado de ir para a igreja, de congregar, de participar de uma família na fé por causa do sofrimento. Mas eu digo uma coisa para você: se você for olhar para tudo isso, você vai ser mais um que vai ficar na beira do caminho. Deus olha para mim e para você e quer ver a gente de cabeça erguida, seguindo adiante para o alvo da soberana vocação que está onde? Em Cristo Jesus. Foi por isso que ele passou por tudo que ele passou, para que você pudesse ouvir essa palavra hoje. E assim como ele teve lá no Getsemane, enfrentando toda aquela angústia a ponto de soar gotas de sangue, de acontecer um fenômeno no seu corpo, algo já hoje explicado pela medicina, de soar gotas de sangue devido à pressão. E aquele lugar que é chamado de jardim, também é chamado de lugar de tristeza, um lugar de alegria, agora lugar de angústia. Um lugar de beleza, agora um lugar de contemplação de um futuro incerto e dificultoso. Esse Jesus diz para você hoje: se ele venceu, você vai vencer. Deus tem algo especial para a tua vida. Não desista do projeto e da chamada que ele tem para você. Se você está ouvindo essa palavra, é porque Deus tem um propósito na sua vida, e é grande, a ponto de você perseverar, e quando você estiver lá na frente e olhar para trás, você verá a grande obra que o Senhor fez e ainda vai realizar na sua vida. Por isso, a palavra que eu deixo para você: encare o Getsemane da vida. Jesus tem uma obra grande com você e ela vai se realizar. Deus abençoe a sua vida. Então, Gessé, o que você achou dessa palavra que foi ministrada aqui? Essa palavra foi uma palavra abençoadora, né, com o nosso pastor Marcelo, da Tarde da Bênção. E você que está aí escutando esta palavra, que ela seja uma palavra que vai impactar a sua vida neste momento. Que Deus venha abençoar a sua casa, a sua família. Que Deus venha trazer de volta a esperança para você. Em dias tão difíceis, né, que nós estamos vivendo. Difíceis, verdade. Essa palavra eu achei muito pertinente, né,
com o momento que nós estamos vivendo e que possamos aprender mais, né, sobre o que o Senhor quer falar no nosso coração através dessa palavra. E para finalizar, mais um louvor abençoado com Gessé. Quero muito agradecer a sua participação e que o Senhor cada vez mais venha te capacitar para continuar ministrando, né? Glória a Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois o meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e o mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho nem portais que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. A tempestade se acalma da voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Você crê nessa palavra, meu irmão? Esta palavra que muda, esta palavra que cura, esta palavra que realiza milagres. Esta palavra é a palavra de Deus. Ela renova a nossa vida todos os dias. Creia, meu amado, Jesus te ama e Ele quer mudar a tua história. Não há ferrolho nem portais que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. A tempestade se acalma da voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Escute!